Marcos 4:35. Jesus, ele acalma a tempestade. Aleluias. Nós cremos nisso, né? Aleluias. Todos acharam? Glória a Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos te louvar, te engrandecer, te agradecer, Senhor, por mais um momento, Senhor, quando nós estamos na tua presença, louvando e engrandecendo o teu nome, Senhor, sendo cheio, Senhor, de ti, Pai querido, aprendendo, Senhor, que tu és aquele que acalma a tempestade, tu és aquele que está à frente de todas as coisas, Pai, que nós possamos estar tranquilos em ti, Senhor, porque tu és aquele que nos sustenta, tu és aquele que nos alimenta, Pai. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Fala, Senhor Jesus, comigo e com cada um da igreja. Fala com aqueles que estão nos seus lares também, Senhor, ouvindo, Senhor. Porque não puderam estar aqui, Senhor. Mas que eles possam ser, Papai querido, a cada dia, Senhor. Senhor amado, sustentados pela tua palavra, Senhor. Porque o teu Espírito Santo é aquele, Senhor, que traz a palavra aos nossos corações nessa noite. Por isso eu te louvo e te engrandeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém? Aleluias. A palavra nos fala que Jesus, ele estava cansado. Mas eu creio que Jesus, ele não só estava cansado, ele precisava mostrar aos discípulos que ele era um Deus que acalmava a tempestade. E ali ele falou aos discípulos que eram para eles entrar no barco e passarem para a outra margem. Ele foi bem claro: passemos, né, para a outra margem. Nós sabemos que esse mar, na verdade, não era um mar. Ele era um grande lago, muito grande, sim, na verdade. Ele ficava abaixo do mar Mediterrâneo. Tinha pedras, até quando houve aquela, não sei se os irmãos lembram, quando houve aquela queda aquelas pedras que pegou barcos ali, né, num lugar que eles fazem um passeio. Eu fiquei pensando, né, nos paredões. Falei, é mais ou menos, né, nesse estilo. Ali me veio à mente esse mar da Galileia. E acima tem fala-se que ali Monte Hermon, né, onde os picos dos montes, das montanhas, são cheias de neve. E ali, aquele lago, aquele mar, como eles falam, ele era tranquilo, só que dependendo do momento, ele era um lugar ali quente, né? E o Monte Hermon era um lugar onde tinha os picos de neve. E conforme descia aquele vento, formava-se ondas de 2 metros. Então nós vemos o quanto aqueles discípulos estavam assustados. Imagina, né, irmãos? A gente num barquinho, não era um navio, não era um transatlântico, era um barquinho. E ali, ondas de até 2 metros de altura. Eu estava até fazendo uma pesquisa e parece-me que foi em 2021, houve, né, um grande, vamos colocar um maremoto, né, porque eles falam que é mar, mas houve ondas ali grandes. E depois de muito tempo aconteceu. Então eu imagino o medo daqueles discípulos, né? Porque hoje nós
floreamos, hoje nós romantizamos. Ah, mas Jesus estava ali no barco. Ah, mas Jesus estava ali dormindo. Mas imagina você nessa situação, né? Aquele barquinho entrando água. Eu creio que eles tentando tirar água para fora, mas não conseguiam, não davam conta. E eles pensando, o barquinho vai encher e vai afundar. Até que eles chamam por Jesus. Aleluia, Deus de poder e glória, né? E quantas vezes também nós estamos com o nosso barquinho no meio da tempestade e nós esquecemos que Jesus está ali conosco. Nós esquecemos que Jesus estava ali pacificamente, descansando a cabeça numa almofada, né? Que ainda a palavra é clara em dizer que ele estava reclinando a sua cabeça em uma almofada, descansando, irmãos. Quantas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos? Quantas vezes nós achamos que o nosso barco vai à deriva? Quantas vezes nós achamos que o nosso barquinho vai encher de água? Nós não vamos dar conta de tirar a nossa água para fora. E esquecemos que Jesus está no nosso barco. E é isso que nós temos que nos lembrar nessa noite. Que independente da situação, independente seja o lago, seja o mar, Jesus está conosco. Jesus, ele nunca nos abandona. E ele foi bem claro ali em falar para eles, vamos atravessar. E Jesus às vezes nos fala assim, vamos ali, nós vamos lá. Mas nós na beira do caminho, no meio do caminho, a gente fala assim, Jesus, mas será que vai dar certo? Mas Jesus já falou que nós vamos lá, nós vamos ficar na beirada, no meio do caminho. Não é para a gente ficar parado, é para a gente avançar, como nós louvamos aqui, né? E Jesus, aleluias, ali se levantou e simplesmente acalmou a tempestade. Mas eu creio que eles, com aquele medo que eles estavam, e a palavra fala que havia outros barquinhos, né? Quando eles foram atravessar, eles foram com o barco deles e foram outros barquinhos. E aqueles barquinhos também estavam perecendo junto com eles. Mas havia uma diferença. Jesus não estava no barco deles. Jesus estava no barco dos discípulos. Olha que privilégio, queridos. Se bem que eu acho que Jesus, se bem que eu acho não, eu tenho certeza que Jesus ele teve o poder, né, para acalmar também a tempestade, e aqueles barquinhos não pereceram. Mas eles estavam ali com Jesus, aleluia, no barco deles. E eles, aleluias, foram privilegiados com essa presença tão ilustre de Jesus ali com eles. E muitas das vezes nós ficamos muito preocupados, né? Achando que só nós estamos perecendo, só nós estamos passando pela dificuldade, só nós estamos com problemas, só nós estamos com enfermidades, mas nós nos esquecemos que tem muitos barquinhos ao nosso redor que também estão na mesma situação. Mas nós temos, aleluia, como eu falei, um grande privilégio. Nós temos Jesus no nosso barco. Nós temos Jesus, aleluia, para que no momento que nós falamos, Senhor, não te importa que pereçamos, Jesus vai levantar e vai acalmar o mar. Aleluia, Jesus tremendo e santo. Irmãos, você está num barquinho, num barco. Quando Jesus manda você entrar no barco, não significa que você vai passar numa água mansa, numa água calma. Não te garante isso. Te garante sim que você pode passar por dificuldade. Mas uma garantia Ele dá para nós. Que nós vamos chegar do outro lado. Nós podemos até passar pela tempestade. Nós podemos até passar pelas dificuldades. Mas uma garantia Ele nos dá. Nós chegaremos do outro lado. Ainda depois de ter essa grande lição, nós chegaremos do outro lado. E os discípulos ali, aleluias, com aquele medo, com aquele pavor, queridos, muitas das vezes nós estamos passando esse mesmo pavor dos discípulos. São tantas situações nas nossas vidas, situações conosco, situações ao nosso redor, situação com o nosso país, situação com nossos familiares. Às vezes não é só conosco, com a nossa pessoa, mas já que está ao nosso redor. Essas são muitas das vezes as nossas dificuldades.
Senhor nos dá a garantia de que nós chegaremos do outro lado. Aleluia, Deus de poder e glória. E no versículo 36, no versículo 37, ele fala, né? Aleluias. Que levantou-se, né, um grande temporal. Subiu as ondas, né? Como eu falei, que pode subir ondas até de 2 metros de altura. Mas, apesar de eles estarem obedecendo o Senhor, veio essa situação para eles. Eu creio que ali eles pensavam assim: meu Deus, nós estamos fazendo a vontade do nosso Deus. O Senhor nos colocou nesse barco, pediu para nós atravessarmos. Nós obedecemos e nós estamos passando essa dificuldade. E muitas vezes nós somos assim também. Nós estamos obedecendo, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou, mas nós estamos passando por dificuldade. Mas nem sempre, querido, nem sempre o Senhor vai estar ali para acalmar o mar e vai acalmar a tempestade. Porque em Atos fala que Paulo, ele passou por uma grande dificuldade também no barco. Ele teve ali uma situação muito difícil. Mas Jesus, ele não estava ali para acalmar o mar. Ele teve que passar por aquela situação. Mas uma coisa eu te digo, Paulo, ele venceu. Aleluias. Jesus não tirou da tempestade, mas Jesus tirou ele, salvou ele na tempestade. E nós sabemos que depois de toda aquela situação, Paulo conseguiu chegar em Malta. Ainda que teve aquela situação com o barco, ainda que eles tiveram, que o barco afundou, ainda que eles tiveram que segurar nas tabuinhas do barco, mas ele conseguiu chegar em Malta. Por quê, queridos? Porque o Senhor, ele sempre dá o escape. Sempre ele dá o escape. Dependente da situação. Ainda que a situação esteja muito difícil, como Paulo passou ali, mas ele conseguiu chegar onde ele precisava. E ali ele falou para aqueles homens: fiquem tranquilos, nós vamos passar pela situação, mas nós vamos chegar onde nós precisamos chegar. Aleluia, Jesus tremendo e santo. E essa palavra está em Atos. Aleluia, Deus de poder e glórias. Atos 27, do 22 a 24. Aleluia, é uma palavra maravilhosa. Atos 27, do 22 a 24. Deus é tão tremendo, que cada um passa numa situação, mas todos nós podemos vencer. Aleluia. Atos 27, 22 diz: aleluia. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu, aleluias, todos quantos navegam contigo. Ou seja, por causa de Paulo, por causa da confiança que Paulo tinha em Deus, todos aqueles conseguiram chegar naquela ilha. Nenhum se perdeu, porque o anjo falou para Paulo: Paulo, vocês vão passar, o barco vai se perder, mas vocês vão chegar. Por causa de Paulo, aqueles homens foram guardados. E muitas das vezes, por causa de nós, queridos, aqueles que estão ao nosso redor são guardados. Essa confiança que nós devemos ter. Que ainda que o Senhor não venha e fale assim: acalma-te, mar. Mas nós vamos conseguir avançar. O Senhor vai estar conosco em todo o tempo. Somente ter a confiança. Paulo poderia se desesperar, porque ele viu que ali a situação ia ficar terrível. Mas ele creu que o anjo do Senhor falou para ele. E passou para aqueles homens que não era para ele se preocupar. Nós temos que passar para aqueles que estão do nosso lado. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque nós não vamos perecer. Nós vamos passar pela tempestade, mas nós vamos chegar onde nós precisamos chegar. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Mesmo com Jesus dormindo,
confiante. Aleluias. Eles estavam apavorados. Queridos, hoje nós podemos querer falar, né? Se eu tivesse ali com Jesus dormindo do meu lado ali, ainda que a tempestade estivesse alta, ainda que a água estivesse entrando no barco, eu sabia que não iria acontecer nada de mal, porque Jesus estava comigo, e Jesus, ele tinha uma promessa, que ele ia avançar. Jesus, ele tinha uma promessa, aleluia, uma promessa que ele tinha que cumprir. Então Jesus, eles não iam padecer ali naquele lugar, eles não iam perecer. Mas queridos, muitas vezes nós também somos assim. Jesus está do nosso lado dormindo, com a cabeça no travesseiro, e nós estamos preocupados, nós estamos apavorados, nós estamos, aleluia, achamos que nós vamos perecer. E isso é uma grande lição para nossas vidas nessa noite, para que nós tenhamos a confiança que nós vamos chegar à outra margem. É tão lindo isso, queridos, tão lindo, que eu fico pensando, né? Jesus simplesmente entrou no barco e dormiu. Só falou assim, vamos para o outro lado. Deita e dorme. Olha que Deus maravilhoso. Vamos passar para o outro lado. Às vezes a gente fica tão preocupado, né, queridos? Tão preocupado de saber como Deus vai fazer, de que forma Ele vai fazer, como que vai acontecer. E os discípulos ali, eles preocupados, e eles talvez pensando, como eu havia falado momentos atrás, mas Senhor, o Senhor falou para a gente entrar no barco, para nós passarmos para outra margem, nós obedecemos e estamos perecendo. Mas com Jonas foi diferente. Jonas, ele passou pela tempestade porque ele mereceu. Porque ele desobedeceu ao Senhor. Jonas, sim, teve um motivo para passar pela tempestade. Só que Jonas também, ele teve a hombridade de falar para aqueles marinheiros: a causa desse barco que está perecendo sou eu. Me joguem no mar e tudo vai se acalmar. Muitas das vezes nós temos que nos preocupar somente de crer no Senhor Jesus. Porque eu creio que em tudo aquilo que eles passaram, aleluia, Jesus tremendo santo, foi para uma lição, foi para um aprendizado, porque eles ouviam falar de Jesus, que Jesus falava das parábolas, né? Jesus curava os enfermos, Jesus fazia tantas coisas, mas eles estavam ali do lado de Jesus e Jesus fazendo. E eu creio que ali eles iam aprender na prática que Jesus podia fazer por eles. Foi um aprendizado na prática. Porque até então eles viam Jesus fazendo, se maravilhavam, né? Mas não passavam pelas dificuldades. E ali Jesus levou eles para eles terem uma prova, né? De que Jesus poderia ser com eles também. Aleluia. Quando Jesus se coloca de pé, queridos, e fala para aquele mar se acalmar, e fala para aquele mar se calar, pensa que os discípulos ficaram tranquilos? Eles não estavam mais amedrontados. Eles estavam atemorizados. Sabe por quê, queridos? Quem era aquele que até o vento e o mar obedecia? Os discípulos falavam isso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que pode fazer essa maravilha? Eles ficaram atemorizados com temor. Aleluias. Daquele que podia acalmar aquela tempestade. Irmãos, pensa, vocês já viram, já estiveram assim no mar, perto do mar, e o mar vem subindo aquela maré? E o mar está tranquilo, mas aquela maré vem subindo. Imagina você no meio de um mar, né, do lago, no caso lá, o mar, que tinha as ondas, e aquelas ondas subindo em cima de você, e de repente, aquele homem maravilhoso, levanta e somente fala: aquieta-te, acalma-te. E realmente aquilo acontece. Eles ficaram
atemorizados com o poder de Jesus. Aleluias. Muitas vezes, querido, quando nós sabemos das maravilhas que o Senhor faz, nós ficamos atemorizados. Quem é este? Aleluias. Ele é aquele que nasceu para pisar a cabeça da serpente. Ele é a raiz de Davi. Ele é leão de Judá. Ele é aquele que fez todas as coisas. Estava ali presente quando fez todas as coisas. Ele é o grande eu sou. É esse que Ele é. Ele é o grande Deus das nossas vidas. Ele é aquele que está em nosso lado todo o tempo. Ele é aquele que acalma nossas tempestades. Quando nós pedimos, quando nós precisamos. Aleluias. Queridos, e ali naquele lugar, quando eles passaram pelaquela situação, de tanto medo, de tanto pavor, mal sabiam eles, mas eles estavam sendo, aleluias, ensinados, para que uma grande coisa eles vissem, muito maior do que acalmar aquela tempestade, muito maior. Foi quando eles chegaram naquele lugar, e Jesus, aleluias, curou aquele endemoniado de Gadareno. Queridos, eles foram sustentados, eles foram alicerçados naquele barco, naquela tempestade, para passar lá na frente e crer que Jesus ia poder fazer aquela maravilhosa, aleluia, salvação daquele homem, daquele Gadareno. Daquele homem que ninguém dava valor, daquele homem que não tinha mais o que fazer, aquele homem que ninguém podia conter, aquele homem que não tinha mais vida, que tinha tantos demônios ali. Por que, querido, que eles foram alicerçados ali? Por que eles foram, aleluia, Jesus, passaram por essa prova tão grande, para poder chegar lá na frente e crer que aquele homem ia ser liberto? Muitas das vezes, querido, o Senhor está nos dando prova. O Senhor está nos colocando, aleluia, numa grande tempestade. Mas que nós possamos ter a certeza que nós vamos chegar do outro lado. E lá do outro lado nós teremos que fazer coisas muito maiores. Mas não por nós. Porque não foi feito por eles. Foi feito por Jesus. Mas eles puderam ver, eles puderam contemplar, e assim também nós poderemos contemplar aquilo que Jesus pode fazer através das nossas vidas, se nós estivermos firmes nesse barco, se nós estivermos, aleluia, com a consciência tranquila e calma, que nós vamos passar para o outro lado, que nós possamos em todo o tempo crer, que o Senhor não nos coloca numa dificuldade, numa tempestade, simplesmente para nada. Que o Senhor não nos coloca, aleluia, num mar revolto, simplesmente só para falar assim, eu quero ver se ele vai conseguir, quero ver se ele vai suportar. Não. O Senhor está nos ensinando que lá na frente, coisas muito maiores, nós faremos no nome dEle. Que tem poder para todas as coisas, que tem poder para acalmar o mar, que tem poder, aleluia, Jesus, para curar enfermos, para fazer paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, coxo andar. Aleluias. Ele tem poder para curar aquele que está sofrendo. Aleluias, muitas vezes, como aquele Gadareno, situação tão difícil, queridos. É para isso que nós estamos sendo alicerçados. É para isso que muitas vezes nós estamos no nosso barquinho. Aleluia, se enchendo de água, mas com a certeza que o Senhor é aquele que falou, vamos para a outra banda, vamos passar para o outro lado, vamos ter a confiança de que nós venceremos e que nós faremos proeza no nome do Senhor, que nós possamos em todo o tempo, aleluias, sermos ensinados como esses discípulos, mas não perecemos, porque nós sabemos que nós temos um grande Deus, porque essa palavra, ela nos garante a vitória.
Essa palavra, ela nos garante que Jesus está conosco. Ali os discípulos tinham visto muitas coisas, muitas proezas, muitas maravilhas do Senhor. Mas hoje nós sabemos de todas as maravilhas. Tudo aquilo que o Senhor fez através disso aqui, dessa palavra, que é viva e eficaz. Se você tiver alguma dúvida, queridos, que Jesus faça alguma coisa na tua vida, vem aqui que você vai ver que está aqui. Qualquer situação, qualquer enfermidade, qualquer dificuldade, vem aqui que Ele vai te mostrar que Ele pode fazer na tua vida. Amém? Que o Senhor possa nos fortalecer essa noite. Que o Senhor possa estar no nosso barquinho em todo o tempo. Que nós não venhamos nos esquecer que Ele é aquele que nos manda até outra margem. Não parar na beira do caminho. Não perecer no meio do lago. Não perecer no meio do mar. Não temos medo, não temos dificuldade. Mas cremos que o Senhor é aquele que nos guarda em todo o tempo. Crê que o Senhor é aquele que nos garante a vitória. Nos garante que nós passaremos para outra banda. Amém? Que o Senhor possa nos dar, aleluia, essa confiança em todo o tempo. Vamos nos colocar de pé. Orar ao Senhor para que Ele possa, aleluia, cada dia nos fortalecer. Para que nós possamos ter a confiança que Ele está no nosso barco, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está no nosso barco, Senhor. Que o Senhor não nos deixa perecer, Pai querido. E se nós estamos com alguma situação, Papai amado, é porque o Senhor está nos ensinando, Pai querido, que lá na frente, Senhor, o Senhor vai nos usar, Pai querido. O Senhor não vai nos dar estratégia, Pai querido. Ah, Senhor, para segundo o Senhor, Deus de poder e glória, a tua vontade, Senhor. No teu nome, Senhor amado e querido, que pode todas as coisas, Pai. Oh, Senhor, orar, Senhor, por aquele de libertação. Pai querido, exaltado sobre as nações. Vai de encontro a cada um dos nossos irmãos nessa noite, Senhor. Aqueles que são nos seus lares, Papai amado. Muitas vezes, Papai amado. Oh, Senhor, no meio de um barco, Senhor, na tempestade, Senhor. Oh, Jesus tremendo santo, achando que vai perecer, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, Deus de poder e glória, que não irá, Senhor. Porque o Senhor está no barco, Senhor. Seja conosco, Senhor, nessa noite, Senhor, em todo o tempo em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Senhor amado e querido, colocar nossa confiança somente em Ti. Criador dos céus e da terra, aquele que é o único, Senhor, poderoso e fiel. Que nós possamos em todo o tempo, Senhor, confiar em Ti, Senhor. Oh, Deus de poder e glória, que nós não venhamos, Senhor, como aqueles discípulos, Senhor. Pai querido, perguntar a Ti, Senhor, se o Senhor não se importa que nós pereçamos. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos guarda em todo o tempo, Senhor. Por isso, nessa noite, eu quero Te agradecer, Senhor, por todo o livramento, Senhor, por toda a tempestade acalmada por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai querido. Por isso eu Te louvo, Te engrandeço, Te bendigo e Te exalto em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glorificado, exaltado.